gravar. Nós colocamos essas gravações numa como é que chama? Aquilo que tem na internet? Não. Também não. YouTube. Como chama aquele negócio do YouTube? Um canal do YouTube. Eu tô bem, tô indo bem, hein, Cláudio? Desse jeito. A gente grava e coloca a gravação lá para fazer uma autoavaliação e às vezes algumas pessoas também avaliam, falam muitas palavras iguais, comenta assuntos que não devia, fala coisas que deveriam ser diferentes, e é muito bom para a gente se avaliar. Então, por isso que a gente grava, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho de Kardec, mas nós ficamos em dúvida, porque dia 18 essa semana, hoje 19, né? Ontem, nós comemoramos mais um ano de O Livro dos Espíritos, de o lançamento de O Livro dos Espíritos. E Kardec nasceu no dia... Kardec nasceu, poxa vida, no dia... Alguém me ajuda? 3 de outubro. 3 de outubro, olha aí. O desencarne dele foi no dia... 31 de agosto. 31 de março. De março, tá vendo? Assim também vai ser bom, porque aí todo mundo reaviva a memória junto comigo, né? Então, dia 31 de março é o dia que Kardec desencarnou. E logo no dia 2 de abril, Chico reencarna, de 1910. E aí tem aquela coisa de dizer sobre Kardec, Chico, aquela continuação, aquela coisa que também é muito legal. Mas o que o Clóvis pediu hoje foi para falar um pouquinho de Kardec, e aconteceu uma reunião, mais ou menos uns 5 anos antes do Kardec reencarnar, que foi por volta de 1803. 5 anos antes, mais ou menos 5 anos antes, houve uma reunião, porque a gente às vezes não pensa a respeito de como se organiza o mundo espiritual e como o mundo espiritual organiza a Terra e ajuda a Terra a se organizar. E aí eles fizeram essa reunião para preparar a chegada de Kardec à Terra, porque eles estavam já preparando uma nova revelação. E aí eu posso trazer para vocês e informar para vocês que a cerca de cada 2000 anos existe um enviado, alguma coisa enviada dos céus para que a gente possa galgar degraus mais facilmente, mais rapidamente. Começamos lá com a lei mosaica, 2000 anos depois chegou Jesus. E 2000 anos depois de Jesus, 1800 e poucos anos depois de Jesus, vem Kardec para reforçar alguns conceitos, fazer algumas coisas para que a gente pudesse ter mais facilidade de entender o que estamos fazendo, de onde viemos, para onde vamos e o que nós precisamos fazer para sair daqui cada vez melhores. Então, nessa reunião, fizeram um convite formal para diversos espíritos, mas também alguns encarnados. Dentre os encarnados tinha uma figura peculiar, muito conhecida de nós pela história e pelas nossas escolas, que era o Napoleão Bonaparte. Ele fez parte dessa reunião. E aí eles encontraram um local lá apropriado no mundo espiritual e fizeram essa reunião e trouxeram, né, da Terra, levaram para o mundo espiritual alguns desses espíritos encarnados para participar dessa reunião. Não era de se esperar diferente, que o Napoleão chegou assim meio fora do eixo, precisou ser carregado, ser levado, mas as impressões que ele teve foram muito grandes, porque ele ficou assim extremamente elevado com aquele ambiente, com o lugar que ele estava. Ele chegou até a pensar que aquilo era uma homenagem para ele. Bom, ele queria ser um imperador, né? Ele até nomeou lá um senhor para nomeado imperador, porque ele tinha aquelas coisas lá de Roma, aquelas coisas que ainda estava muito sedimentado no coraçãozinho dele. E aí houve essa reunião, uma reunião em que os espíritos estavam falando da chegada de Kardec à Terra e da doutrina espírita, que Kardec teria que vir à Terra e trazer a doutrina espírita. E aí pediram, né? Não fizeram nenhum formulário, mas fizeram um pedido formal para o Napoleão ajudar o Kardec e proteger o Kardec, porque logicamente ele ia entrar como um cordeiro no meio de lobos. Bom, não podemos dizer diferente, mas o Kardec é contemporâneo de muitos desses conhecidos da história. Ele é contemporâneo de Karl Marx, por exemplo, ele é contemporâneo de Freud, ele é contemporâneo da Revolução Francesa, ele é contemporâneo de muita coisa que aconteceu naquele período. Então foi um período assim muito conturbado, um período de novidades, de coisas novas. O Freud se arrependeu de não ter dedicado um pouquinho para a espiritualidade. Isso depois ele revelou lá com o Jung,
e disse, eu não quero cuidar disso. O Jung cuidava disso, ele era médium e falava para ele, nós precisamos pensar nisso, sobre a espiritualidade, sobre essa questão que as pessoas não querem enfrentar. E o Kardec enfrentou isso de uma forma bastante positiva e trouxe para a gente isso que a gente conhece. E o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos. Mas vamos voltar na reunião, não é? Então eu fico imaginando uma assembleia, não é? Vamos imaginar assim um lugar que vocês já foram. Agora vamos, não é, exercitar aí a nossa memória de novo, né? Algum lugar que vocês tenham ido, assim, uma assembleia. A formatura. Antigamente a formatura de quem tem o cabelinho branco era onde era mesmo, Clóvis? Era no Anhembi, né? Anhembi, era no Anhembi. Então é uma formatura no Anhembi. Hoje tem tantos lugares tão bonitos aí espalhados, né, por São Paulo. Mas hoje as formaturas são em lugares diferentes, tem lugares muito bonitos, tudo. Então a gente nota, a gente pode imaginar uma assembleia naquele local e aí uma conversa, um discurso, diversas pessoas falando a respeito da nova revelação, de como que ela ia ser implementada, o que ia acontecer, alertando o Kardec, não é? O Kardec a respeito da nova revelação, dizendo para ele, olha Kardec, você é o primeiro da lista, mas se você por qualquer motivo não conseguir, a gente já tem um segundo, tem um terceiro, tem uma escala de substituições para você. E aí conversando a esse respeito, o impacto que ela teria, as dificuldades que ela viveria, aquelas coisas todas de uma nova informação, de uma nova possibilidade de vida que nós teríamos depois da doutrina espírita. Aí o Kardec estava ali, os espíritos dizem, né? Tem uma mensagem que se fala, que se chama Kardec e Napoleão, ou Napoleão e Kardec, que é do Humberto de Campos, que descreve essa reunião. Então, se vocês conseguirem se lembrar, melhor que eu, lá quando estiverem em casa, no computador, escrevam lá, Kardec e Napoleão, Napoleão e Kardec. Ele descreve como é que foi essa reunião. Uma reunião assim, que o Napoleão ficou tão assim, mas tão entusiasmado, assim, tão fora de contexto daquilo, que ele nunca talvez tivesse uma recordação por conta daqueles espíritos que estavam ali, daquela vibração, daquele ambiente, daquelas coisas que estavam acontecendo ali. E até estaria um tanto quanto extraviada a sua presença, porque o Napoleão tinha algumas ideias, algumas coisas assim, um tanto quanto fantasiosas, e eles precisavam dele justamente para que ele pudesse dar um suporte para o Kardec. Por isso que ele foi convidado. Só que aí, quando ele voltou, trouxeram ele de volta pro berço dele, né? Pro berço não, como é que chama esse lugar bonito onde os nobres dormem? Como é que chama? Não sabe? A cama, né? Os nobres dormem na cama. No seu leito, não é? No seu leito de repouso, não é? E quando ele acordou, os espíritos dizem que ele ficou mais de uma semana totalmente fora de si, num estado de contemplação, numa coisa assim que ele nunca tinha vivido. Ele ficou totalmente fora. E aí, com o tempo, ele foi perdendo, né, aquela sintonia, aquela coisa, foi chegando onde ele realmente era, como ele realmente era. Mas quase não adiantou nada esse pedido que fizeram para ele, porque ele não fez nada para ajudar Kardec, para proteger Kardec, muito pelo contrário, ele estava muito associado com a igreja, ele estava ali vendo uma pessoa que pudesse coroar ele como imperador, ele estava ali muito voltado a essas coisas, e acabou deixando Kardec de lado, aquela reunião ficou para trás, e aí o Kardec teve que se virar sozinho como um peregrino no meio de uma mata desconhecida, né? Porque imagine na França, aquele momento, aquela situação, obviamente um espírito de grande envergadura, de grande conhecimento, de grandes possibilidades, conseguiu chegar até os 50 anos, e depois dos 50 anos ia absorver a doutrina. Eu acho que vocês mais ou menos já ouviram falar como é que ele começou na doutrina. Depois de 50 anos, ele foi convidado a comparecer num ambiente onde na França era muito comum algumas brincadeiras que eles faziam com as mesas, as tais mesas girantes. Então, ele não dava importância para isso, até que um dia alguém falou para ele, olha, a gente perguntou uns negócios lá para a mesa e a mesa respondeu. E aí ele ficou assim, não é possível, a mesa não pode responder, ela não tem possibilidade nenhuma de responder, eu quero saber disso. Aí ele foi lá saber, aí sim que ele começou a atuar, a entender e a desenvolver a doutrina. Então começou com toques, não é? A mesa fazia alguns barulhos, alguns toques, aquela linguagem meio código de Morse, né? Uma letra A, duas letras B, aquela coisa assim. Depois
os espíritos orientaram para que aquelas pessoas que estavam ao redor colocassem a mão sobre a mesa, depois colocassem sobre um lápis, depois segurassem no lápis, e aí acabou virando a mediunidade através da escrita direta, através da mão de um médium, não é? Mas até chegar nesse ponto houve todo um desenvolvimento. E aí o Kardec, cientista que era, tinha conhecimento sobre ciências gerais, astronomia, matemática, esses conhecimentos, e ele começou então a interrogar, a perguntar para os espíritos, queria saber quem eram, aquela coisa toda. E aí começaram a haver algumas revelações, por assim dizer. E dentro dessas revelações revelaram que ele, o Hipólito Leon, que era o nome dele de batismo, tinha encarnado numa encarnação remota entre um povo druida, e esse povo, ele já naquele momento já entendia e já procurava compreender a ideia da reencarnação. E alguns dizem que foi ele, outros dizem que não, mas ele acabou por isso sendo penalizado, sendo, se eu não me engano, enforcado por conta dessas ideias de reencarnação. E aí tem uma frase bonita que ele diz assim, que o apelido dele, né, era um apelido assim, tinha um animal, ele fala, esse mesmo animal que vocês estão no apelido, um dia vai voltar e vai mostrar para vocês a realidade disso e tal. E nessa encarnação ele tinha tido um nome chamado Allan Kardec. Isso foi muito providencial, porque conforme ele teve alguns livros didáticos da sua época de magistério, a figura de Allan Kardec separou o que era didático da vida espiritual, das coisas espirituais. Então, a partir de então, ele assinava Allan Kardec para que houvesse também essa diferença, essa modificação. Bom, ele trabalhou a partir dos 50 anos, se a gente está aí um pouco desanimado, porque está demorando muito, a nossa vidinha já passou, a gente não pode pensar isso, nós temos que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, porque o Kardec começou a doutrina com 50 anos, imaginem. E então, um pouco mais de 15, um pouco menos de 20 anos, ele realizou tudo que ele realizou. Então, ainda tem tempo para a gente fazer muita coisa. Se a gente até hoje está perdendo um pouco de tempo, ainda dá tempo de começar e realizar alguma coisa. Bom, aí ele estava lá naquelas mesas, as mesas então respondiam, aí depois ele convidou duas mocinhas, jovenzinhas, para fazerem parte desse encontro, que passou a ser cada vez mais frequente, e essas mocinhas então não tiveram seus nomes revelados, porque ele tinha medo, tinha um pudor com essas mocinhas, porque ele acreditava que se esses nomes fossem revelados pelos livros, em algum momento isso prejudicaria muito a vida delas. E realmente elas não apareceram no contexto da doutrina, não aparecem o nome dessas médiuns para preservar a vida delas, porque à época muita gente queria ser o pai da doutrina, muita gente combatia a doutrina, era uma coisa terrível. Eu quero imaginar, estamos falando de 200 anos atrás, se há menos de 50 anos aqui no Brasil mesmo, pessoas eram presas por conta de culto, reunião espírita, essas coisas aconteciam aqui no Brasil. Então imagine 200 anos atrás como era a perseguição. Nós tínhamos ali uma igreja mais atuante, mais enérgica, mais severa, estávamos ali nos resquícios da Inquisição. Como o senhor adivinhou que eu ia falar Inquisição? Tá boa a memória, né? A minha memória está falhando, né? Estávamos ainda naqueles resquícios da Inquisição. Tanto é que houve um problema muito grave na época. O Kardec ficou muito bravo, muito nervoso. Muito embora a gente veja as figuras de Kardec, aquela figura enérgica, mas ele tinha um bom humor, tinha uma coisa assim espirituosa muito grande. Então a gente vê, acho que são aquelas fotos. No nosso tempo, a gente, quando tinha que tirar foto, tinha que pôr a mãozinha assim, ficar retinho para tirar a foto, né? E então eu acho que eram aquelas fotos programadas que tinha que tirar certinho para não dar problema, não dar erro. Mas a figura dele era uma figura muito de um humor refinado, de um bom humor tremendo, que é conhecido pelas suas tiradas, não é? Bom, aí o que aconteceu com essa irritação que o Kardec teve? Ele começou a receber pedidos. Quando ele lançou o Livro dos Espíritos, começou a ver as pessoas interessadas, porque é uma lógica muito grande, as pessoas viam naquilo uma coisa tremendamente interessante.
e começaram a pedir. Aí teve um grupo de pessoas, se eu não me engano, da Espanha, que pediram lá um lote de livros dos espíritos, e o Kardec fez lá a caixa, pagou o correio, pagou os impostos direitinho e mandou para lá. Só que quando chegou lá, eles acabaram achando que aquilo era um negócio que era do diabo, do demônio, estava no codex, estava num código deles lá que enuncia alguns livros que não podem ser vistos por ninguém, porque são livros. É interessante que quando está no códex, todo mundo quer ver o que tem naqueles livros, né? Parece que é pior, né? Bom, aí eles confiscaram e foram queimar os livros em praça pública para dar aquela repercussão de que lá, né, na Espanha o Kardec não ia ter chance nenhuma, porque lá quem mandava eram nós. Eu também devia estar lá. Muito bem, só que aí queimou-se lá em praça pública e as pessoas de casa, dos buraquinhos da janela, das frestinhas da janela, das portas, esperaram acabar o negócio, depois foi todo mundo correndo lá para pegar o que sobrou, os restinhos de livro queimado, chamuscado, eles levaram tudo para casa, porque eles ficaram muito curiosos com por que eles queimaram aqueles livros. E aí o Kardec todo chateado, aborrecido, até que ele recebeu uma mensagem dizendo assim: mas por que você está aborrecido? Ah, queimaram, eu paguei tudo, esse pessoal não se preocupe, porque isso aí foi muito mais marketing do que você imagina, não é? Porque agora todo mundo quer saber por que esses livros queimaram, e foi exatamente o que aconteceu. Começou a ter aquele enxame de ideias, de pessoas querendo saber, de compras, compravam por outro país, e que outro morava na divisa, ia lá e comprava, enfim. Ele acabou divulgando enormemente a doutrina através desse episódio aí, dessas queimas de livro. Auto de Fé em Barcelona. Esse Auto de Fé foi um pouquinho mais para frente, não me lembro exatamente a data agora, a senhora pode me ajudar nessa data do Auto de Fé? Não lembra, né, o Auto de Fé? Então agora nós estamos igual, né? Então agora nós ficamos igual. Muito bem. Bom, voltando ao Kardec, vamos falar algumas curiosidades do Kardec. Se vê que nós temos só 5 minutos, mas dá para falar mais uma coisa muito legal, porque eu fico imaginando, a gente aqui desanima por tão pouco, não é? Aí, de vez em quando, está lá na empresa, alguém fala alguma coisa, a gente não gosta, aí desanima, aí não quer ir mais, não quer voltar mais. Em família, alguém fala alguma coisa, a gente desanima também, fica chateado. É duro, né? Então imagine o Kardec sendo bombardeado por tudo quanto é lado. As pessoas mandando cartas e cartas, diminuindo e falando mal dele, falando que ele queria se aproveitar, isso, aquilo outro, aquele monte de coisa, e ele desanimado. Desanimado. Então ele está sentadinho lá na sua escrivaninha, bem desanimadinho, até que a meiga Gabi, a Gabi é a esposa. Alguém falou? Eu. Você falou. Pode falar, minha cunhada. Isso eu falo dela também aqui, né? Então, hoje eu não posso falar. E então a doce Gabi traz para ele um pacote, um pacote assim, do correio, e aí ele entrega para ele, tá meio assim desanimado, acaba abrindo aquele pacote. Vocês já ouviram sobre essa mensagem? Alguém conhece? Não? Ufa, que bom. Aí ele abre aquele pacote e tem lá um livro dos espíritos ricamente encadernado. Eu fico imaginando a época do Kardec, aqueles livros tudo de capa dura, né? Bonitinho. De vez em quando a gente vê esses filmes aí de nobres do passado, teve aquelas bibliotecas, dos livrinhos, tudo bonitinho, tudo certinho. Aí eu olho a minha lá de casa e falo: misericórdia, um pequenininho, outro grande, um de papel jornal, outro de papel não sei o quê. Mas naquele tempo era tudo certinho, tudo mandava encadernar direitinho, tudo certinho, né? Muito bem, aí ele abre, primeira página assim meia rasgadinha, a segunda página tem uma dedicatória, e é dedicatória do senhorzinho, começa a dizer o seguinte: prezado senhor Allan Kardec, este livro dedico-te a ti, porque ele salvou a minha vida. Mas como salvou a vida? Aí ele vira e aí ele relata o que aconteceu. Ele disse que ele é um encadernador, era um gráfico encadernador, e que casou-se e assim estava naquele entusiasmo do casamento inicial com a esposinha, aquela coisa bacana, bonita do casal. Só que a esposinha rapidamente desencarna por problema de saúde, ela morre, e ele não se conforma, fica muito aborrecido, passa dias e dias taciturno, triste, chateado.
Até que ele pensa o seguinte: eu também vou dar cabo à minha vida, porque quem sabe posso encontrá-la. Uma ilusão, não é? Uma ilusão. Se a gente der cabo à própria vida, a gente nem sabe o que encontra, mas coisa boa a gente nunca vai encontrar, vai sempre encontrar problema. Bom, é a mesma coisa de pedir dinheiro emprestado no banco, né? Às vezes que resolve o problema, né? Que comparação mais inócua, né? Mais inoportuna, mas enfim. Se tiverem pedindo empréstimo no banco, desistam da ideia, viu? Desistam dessa ideia. Bom, aí ele fala que ele quis dar cabo à vida dele, estava lá andando até que ele passa na passagem do rio Sena. Eu não conheço a França, mas parece que o rio Sena cruza a França. Você já foi na França? Não. Nunca foi, não? Puxa, eu estava crente que você já tinha ido. Alguém aqui já foi na França? Ah, você já foi? E o rio Sena, como que é o rio Sena? Muito grande. É grande, mas ele tem bastante passagem de um lado do outro, assim, como que é isso? Como assim? Ponte. Ponte. Tem pontes que atravessam o rio? Tem pontes. E ele estava numa dessas pontes que atravessava o rio Sena, e ele sentou ali e pensou que ele ia se precipitar lá para baixo e dar cabo à própria vida. Muito bem, aí ele está lá, fala assim, agora é. Aí ele levanta e põe a mão para fazer o esforço de levantar naquela mureta, naquele muro, para pular lá para baixo, mas quando ele põe a mão, ele apalpa alguma coisa estranha. Aí ele pega o que era um livro amassado, meio molhado, né? E no livro tinha um negócio escrito assim: este livro salvou a minha vida. Depois, virando, tinha uma outra coisa que ele escreveu, a minha também, né? Mas o que era? Era um exemplar de O Livro dos Espíritos, que naquele tempo, não é? Não sei, vamos imaginar que hoje, é até difícil a gente falar um título, porque hoje é tão difícil das pessoas irem atrás de um livro, de uma literatura assim, mas é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu digo isso para vocês, porque eu adoro fazer as leituras, eu vejo televisão, entro na internet, faço tudo isso, mas também leio. Eu leio 2, 3, 4, até 10 cotas de leitura por dia, 10 cotas de 15 minutos. Então vocês não imaginam o quanto isso para a gente é agradável. E aí, naquele tempo, esse livro devia estar meio em vigor, porque era um lançamento, tinha gente que falava contra, outros falavam a favor, aquela polêmica, aquela coisa, devia circular muitos livros desses lá por lá, não é? E ele pega esse livro e fala, este livro salvou a minha vida. Aí ele pensou, meu Deus do céu, nem para morrer a gente tem sossego, meu Deus do céu. Aí ele sentou na muretinha lá e começou a folhear o livro. E aí ele começou a encontrar uma lógica, começou a encontrar algumas coisas muito interessantes, muito boas, e começou a ler ali mesmo. Aí ele relata isso para o Kardec, começou a leitura ali. Desistiu da ideia de dar cabo à própria vida, voltou para casa, no seu cantinho, e continuou lendo, e pensou, depois que ele terminou a leitura, o que fazer com o livro. Falou, vou mandar para o autor, e vou dizer a minha história, vou contar a minha história. E encontrou o autor justamente no seu momento mais difícil, num dos seus momentos mais difíceis, né? E aí ele encadernou bonitinho, e até aquelas coisas douradas, aquela coisa bonita, o livro já meio estragadinho, mas bem encadernadinho. Contou a história dele. Quando Kardec termina de ler aquilo, ele fica assim, parece que uma nova energia surge nele, sabe? Renovação, uma renovação do seu sentimento, do seu coração, do seu ânimo. Porque eu quero imaginar, o Kardec foi embora com cerca de 64 anos, se eu não me engano, 1803 para 1867, acho que é uns 64 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso, 67, né? Acho que foi 65. 65, é. Foi em 1869. Ah, alguma coisa assim. E aí eu fico imaginando, não é? A pessoa durante 10, 15 anos sendo atacada, e aí de repente aquela renovação de ideias, de vontade de continuar trabalhando. Eu sei que conta-se que ele, depois disso, ele foi até a janela que tinha no seu escritorinho, se eu não me engano, na Rua Sala, lá na França. Ainda tem lá essa rua, parece que ainda tem esse escritório lá, ainda tem. Ele olha assim, vê a movimentação de Paris, não é? E faz um gesto característico no paletó, volta lá para a escrivaninha dele, e aí pega as cartas, as coisas, e começa a ler, responder, e voltou assim ativamente a trabalhar novamente com a doutrina.
O Kardec, por excesso de trabalho, foi alertado, mas por excesso de trabalho é que ele teve um problema, ele tinha um problema cardíaco, e por excesso de trabalho, ele acabou confirmando esse problema cardíaco, ele acabou desencarnando com esse problema cardíaco. Pouco sono, muita atenção, muito trabalho, muita coisa que ele teve que realizar, e ele acabou desencarnando assim, não é? Então, a nossa homenagem ao Kardec, a nossa homenagem a essas situações pelas quais o Kardec criou pra gente, porque muitos de nós estamos aqui por conta dele, por conta desse sacrifício, desse empenho. Essa casa, não é? Sua fundadora era extremamente Kardec, não é? A dona Nilza, o convívio dela, a vida dela também muito assim próxima, né? Porque ela tinha uma dedicação tão grande com a doutrina, né, Clóvis? Era um negócio assim, impressionante. Vocês imaginam transformar uma pizzaria num centro espírita? Quem é que pode imaginar um negócio desse, né? Onde que era a pizzaria, Clóvis? Onde que era? Aqui era uma pizzaria, olha. E lá em cima? Era o centro. Era o centro. Assim. Começou assim, olha. Você lembra disso? Ah, lembra. Eu vinha. Você vinha já nesse tempo, né? Ó, e era uma bela pizza, viu? Ah, ele podia pedir para ele continuar fazendo, né? Começava na sexta-feira e terminava no domingo à noite. Aqui no solar de Ipiranga era só pedirem atravessar, esperava aqui, ó. Aí já pegava a pizza na hora. Né, seu Clóvis? A garagem está vazia aí, Clóvis. A garagem pode ser usada para pizzaria, né? Vocês aprovam fazer uma pizzaria? Voltar às origens? Mas agora o Clóvis achou uma pizzaria muito boa lá do lado da minha casa. Não sei como que ele achou. Cadê, menino? Achou ou não achou? Achou, né? Tá vendo? Isso aí. Achou sim. Então...